Obrigado, Carol. Obrigado a todos pela presença, pelo convite. Sempre uma honra estar falando com vocês. O IFL sempre faz essas pegadinhas, né? Propõe um tema de educação e chama um reitor para debater comigo, que são simples economistas curiosos no assunto, mas não entendo a fundo, né? Então, vou só tentar trazer aqui minha ótica sobre educação. 10 em cada 10 brasileiros concordam que a solução para o Brasil passa por educação, educação e educação. Então, isso para mim é ponto pacífico, não está em discussão. A discussão, naturalmente, surge quando se questiona qual educação. Aí começa um problema e aí vem à tona a importância de eu fazer um alerta de que a educação por si só, ou o que chamam por educação, não é a panaceia, quer dizer, não é uma solução mágica para os problemas de um país, de uma sociedade. Antes de começar os tópicos aqui que eu elenquei para reflexão conjunta, eu achei curioso que a Carol falou que vocês têm que sair com uma espécie de consenso e um documento oficial. E eu já pensei aqui, antecipando uma das coisas que eu ia falar, eu participei de uns 10 colóquios na minha vida já, e mês que vem vou para outro em Miami, do Liberty Fund. E sempre em hotéis assim agradabilíssimos como esse, né? E um grupo menor, 18 pessoas, debatendo assuntos interessantes. E é fantástico que esse sujeito chamado Goodrich, ele deixou uma herança de 200 milhões de dólares, sendo que foi 20 milhões para a filha e 180 para essa fundação que ele tinha, para esse instituto. Que o propósito desse instituto é algo muito difícil de brasileiro compreender, porque só mesmo nos Estados Unidos tem um troço desse. Não há nenhum tipo de necessidade de sair daquele evento com uma espécie de documento oficial, de consenso. Então você é convidado para participar num hotel paradisíaco, com pessoas inteligentes, falando sobre assuntos interessantíssimos. Você recebe para isso. Ele descobriu que tinha que pagar, então ele te paga $900 para você ir, te dá os livros, e não tem nenhuma necessidade sequer de você abrir a boca. Você não precisa, você pode ficar lá ouvindo, você não tem que sair com nenhum tipo de opinião formada. É realmente uma coisa esquisita para a gente. Então o cara pagava para ter gente lendo e debatendo sem necessidade de conclusão. Isso para mim é interessantíssimo porque vai de encontro com o que eu vou falar depois do que eu entendo por educação liberal, que eu entendo por alta cultura e por aí vai. Mas eu já me adiantei, né? Como chama o Instituto? Liberty Fund. Ele tem parceria com o próprio Instituto Liberal e tudo mais. Tinha. O Leônidas, que era do IEE, trabalha lá em Indiana até hoje. Voltando então à questão de qual educação, né? E já para destacar que educação por si só, ou pelo menos pagar para ter ensino público para crianças e adolescentes e jovens, que isso não é nenhuma panaceia para um país, eu dou como exemplo aqui 3 casos que deixam isso muito claro. Economia é um troço complicado porque, ao contrário de ciências naturais, você não tem como fazer experimento controlado em laboratório. Mas o mais próximo que a gente chega disso são países que tinham a mesma cultura, o mesmo povo, e de repente racharam ao meio por algum critério exógeno. Obviamente estou falando de Alemanha, estou falando de Coreia. Você pega a mesma cultura, o mesmo povo, a mesma educação, o mesmo nível de conhecimento geral daquela população, e você passa um muro no meio e divide a população entre comunistas e capitalistas. De um lado vai ter um regime controlado por planejamento central, do outro lado você vai ter economias de mercado. Bom, eu nem preciso dizer que a Alemanha ocidental prosperou, virou um país rico, uma potência, enquanto que a Alemanha oriental era aquele lixo, né? Aquela miséria, aquele regime da Stasi controlando a vida de todo mundo, e mesmo que o sujeito fosse educado, entre aspas, aquilo não serviu para nada em termos de crescimento individual e da sociedade como um todo. A Coreia, a mesma coisa, o país mais pobre e miserável do mundo hoje talvez seja a Coreia do Norte, né? Um regime de escravidão comunista, onde o povo da Coreia do Sul, com a mesma cultura anterior, com a mesma base, com o mesmo ponto de largada, em termos de educação, conseguiu prosperar e em pouco tempo se tornar uma nação desenvolvida, rica, enquanto que a irmã do Norte continua, então, num regime totalmente opressor e que nada adianta, então, você ter aquela cultura acumulada, o conhecimento. O outro exemplo que chama atenção, até porque muito mito
predomina no Brasil em relação à maravilha da educação desse país, é obviamente o regime cubano. O regime cubano tem dois grandes mitos, que é uma saúde de ponta e uma educação de ponta. Tudo mentira. Cuba não tem uma educação de ponta, tanto que Fidel Castro precisa se tratar com médicos espanhóis e tem 6 mil médicos para exportar para o Brasil. É sinal que, imagina como é que é a educação básica lá, a saúde básica. Realmente falta remédios nas prateleiras das farmácias, dos hospitais. As famílias têm que levar lençol e comida. É tudo realmente caótico e contrário à mitologia espalhada pela esquerda brasileira. Mas a questão da educação, de fato, Cuba tem muita gente formada, muita gente que passa pelo processo educacional oficial do regime ditatorial. Só que eu pergunto a vocês, para a nossa reflexão, de que isso adiantou. Quer dizer, e se isso é de fato educação. Se a gente pode chamar de educação aquilo que, para mim, tem muito mais a ver com doutrinação ideológica. Você tem que estar numa sala de aula onde o seu professor vai repetir que o regime socialista é maravilhoso e você sai na rua e tem um choque de realidade com aquilo tudo que você vê em volta, no mínimo cria seres cidadãos, que não chega a ser bem cidadãos, súditos, com dissonância cognitiva e cínicos. Você tem que ser cínico até para sobreviver a tanta lavagem cerebral, a tanta doutrinação. Além disso, eu pergunto de que adianta você aprender a ler desde cedo e tudo mais, se você não pode ler os livros que você tem desejo de ler, se você não pode ler 1984, de George Orwell, por motivos óbvios, e tantos outros livros, e tanta literatura que é proibida num país na ilha caribenha. Então, até que ponto isso também é educação e de que serviu você formar tanta gente? Por fim, ainda falando de Cuba, a gente tem que pensar de que adianta você ter prostitutas diplomadas e taxistas e engenheiros, porque essa é a realidade do país. Então, eu estou chamando isso para provocar vocês, de que a educação por si só não é panaceia, e por motivos muito óbvios. Sem um ambiente de ampla liberdade individual, de economia de mercado, de instituições sólidas que permitam com que cada um use esse conhecimento de forma subjetiva, de forma autônoma naquela sociedade, essa sociedade não vai para frente, não vai prosperar. O Prêmio Nobel de Economia, Friedrich Hayek, ele tem um texto maravilhoso que eu recomendo fortemente que todos leiam, sobre o conhecimento na sociedade, Knowledge in Society. E nesse texto ele mostra como o conhecimento está disperso, como cada um de nós detém uma pequena, ínfima parcela de conhecimento sobre o todo. E como que não é possível você agregar isso em alguma entidade coletiva qualquer. Ou seja, ele compara essa coisa aparentemente caótica, chamada mercado, com essa coisa de planejamento central, design inteligente, mastermind. Como se fosse possível até mesmo você pegar as pessoas mais inteligentes daquela sociedade, pega os gênios, pega todos aqueles que são os mais inteligentes em suas áreas e coloca eles juntos numa sala, num salão da justiça lá dos super amigos, e coloca eles para tomarem as decisões de cima para baixo, isso simplesmente não vai funcionar. A União Soviética tinha uma entidade burocrática chamada Gosplan, cuja única missão dela era controlar o preço justo de mais de 30 mil commodities. Bom, nem preciso dizer que eram pessoas muito bem formadas do ponto de vista tradicional que usamos para educação. Eram pessoas muito inteligentes, econometristas, economistas e tudo mais. E eu não preciso falar que eles conseguiram mandar o Sputnik para o espaço e faltava papel higiênico nas prateleiras. Assim como já falta papel higiênico na Venezuela, que vem seguindo a mesmíssima inclinação ideológica e de regime econômico e político. Ou seja, com tudo isso, eu quero dizer que educação todo mundo vai concordar que é fundamental para o Brasil melhorar e deixar de ser um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Só que enquanto a gente não parar de repetir essa obviedade ululante e passar para a segunda etapa, muito mais relevante, que é perguntar qual educação nós estamos buscando, será que o caminho é esse? Será que passa pela concentração de poder e recursos no Estado? Será que é só jogar mais recursos públicos nesse modelo atual?
Enquanto a gente não parar para pensar nisso, a gente vai ficar refém de uma saída que não é uma saída, que é um regozijo próprio que nós queremos ter apenas ao repetir que precisamos de educação e vir aquele senador de uma nota só, que é o Cristóvão Buarque, que tudo bem, é legal, é legítimo, ele bate nessa tecla, mas nós temos que discutir uma segunda etapa, que são as propostas concretas. Que educação nós vamos buscar? Logo de cara fica evidente que eu condeno o modelo atual por conta, basicamente, do risco dessa doutrinação ideológica. Quando você concentra poder demais, quando você delega toda tomada de decisão a essa cúpula de ungidos, né, de pessoas abnegadas, altruístas e clarividentes que vão definir lá de Brasília o que é melhor para cada município, para cada estado desse país continental que é o Brasil, com tanta desigualdade, com tanta diferença cultural até mesmo, e de demanda e de necessidades em cada lugar, me parece evidente que você vai ter não só uma impossibilidade de ter um modelo competente, de ter um modelo funcional, como vai ter um risco gigantesco de doutrinação ideológica. É óbvio que a cabeça desse burocrata, a cabeça dessas pessoas em total simbiose com o governante, vão ter uma linha ideológica pró-governo, vão ter uma linha ideológica muito mais associada a essa defesa de excesso de concentração de poder e recursos no próprio governo. Então acaba sendo uma espécie de simbiose, um círculo vicioso, onde os doutrinadores, os educadores, formadores do próprio MEC, do próprio Ministério da Educação, vão ter então uma inclinação muito maior a defender um modelo que concentre no próprio Estado o poder. Outra coisa que nós temos que parar para pensar é o seguinte: o gasto público do Brasil com educação em relação ao seu PIB, a economia como um todo, não é baixo. Ele está no mesmíssimo patamar dos países da OCDE. Ele tem lá quase 5% sobre o PIB de gasto com educação, e essas demandas eleitoreiras, demagógicas, de pegar todo o pré-sal e jogar para a educação, 10% do PIB do governo gastando em educação, como se essa fosse a saída, me parece também que está ignorando totalmente tudo isso que eu disse até agora, e está ignorando, inclusive, que o Brasil já tem um gasto de educação sobre a sua economia, sobre o tamanho da sua economia, não diferente do patamar médio do resto dos países desenvolvidos, inclusive. Então, me parece evidente que a saída para o problema de educação no Brasil não passa por enfiar mais recursos conquistados com o suor de cada trabalhador brasileiro no governo para gastar com essas escolas municipais, estaduais, federais e universidades também. Além disso, eu chamaria a atenção que, se o nosso gasto de educação pública sobre o PIB não é baixo, para padrões internacionais, há, quando você abre esse gasto, aí sim, uma divergência muito clara entre o que é gasto com educação básica e o que é gasto com educação superior. Quando você faz o cálculo de gasto por aluno, per capita, né, isso é chocante. Né? Você gasta dezenas de vezes mais para formar um aluno na escola, no ensino superior, do que no ensino básico. Então nós temos um problema já de base, porque nós temos verdadeiros analfabetos funcionais sendo formados ou deformados nessas escolas públicas, que não vão ter condições de acompanhar depois o ritmo nas universidades públicas, aí sim, de um nível um pouco melhor, né, porque tem mais recursos e tudo mais, apesar do que nós não temos nenhuma universidade, por exemplo, entre as 200 melhores do mundo. Né? Tínhamos a USP, mas não temos mais, e a gente viu que os alunos da USP querem fazer, às vezes, ficar depredando a própria reitoria, ocupando espaço e fumando maconha em vez de estudar. Mas o fato é que, quando você joga uma lupa no gasto público sobre PIB, nós temos uma distorção muito importante que temos que debater enquanto elite que somos, porque é um modelo perverso e privilegiado para as elites do país. Isso precisa ser dito. Então nós temos alunos pobres, estudando em escolas péssimas, de terrível qualidade, que vivem em greve, que têm professores horrorosos, e que depois vão ter que competir e não vão conseguir entrar nas melhores universidades, que são as públicas, são boas também, muitas pelo menos,
que quem vai entrar, obviamente, no processo são a classe média alta, teve condições de estudar em escolas particulares melhores. Então, isso é um modelo muito injusto e que o governo, ciente disso ou não, mas incapaz de resolver pela sua raiz, o que ele faz? Ele arromba a porta dos fundos dessas universidades com cota racial e por aí vai. Quer dizer, é uma confissão de impotência para sanar e endereçar o problema na sua raiz, na sua base. Então ele vai lá e arromba a porta de entrada, como se isso fosse resolver o problema. Não resolve. E eu acho curioso, só um parênteses, falarem que o regime de cotas em si não deprecia a qualidade do ensino naquelas universidades, porque se essa lógica fosse verdadeira e nós levássemos ela ao limite, então vamos colocar todos os piores alunos que não entraram no processo eletivo, no processo de seleção, na faculdade, e vamos tirar os melhores que entraram com notas melhores na prova e vamos dizer que isso vai melhorar ou manter o nível da universidade. Parece evidente que não é verdade isso. Um ou outro caso você pode ter, mas não é essa a saída você adotar cotas. E aqui eu estou falando cotas gerais, tá? Porque eu não vou nem entrar na questão da cota racial em si, específica, porque essa aí, para mim, tem outras 1000 críticas necessárias, como segregar uma população altamente mestiça que rejeita esse rótulo, porque quando perguntam, ela responde 40% que é parda, que não reconhece essa dicotomia preto e branco, e você pegar uma população dessas miscigenada e querer segregá-la em conceitos de raça ultrapassado para combater o racismo. Isso me parece realmente uma coisa muito estranha. Mas, enfim. Então, o que nós podemos fazer? Bom, como eu citei que o ensino básico é terrível, e isso já vem desde a formação do professor e doutrinação ideológica e tudo mais, uma das soluções que os liberais têm, aventada por Milton Friedman, outro prêmio Nobel, é realmente a questão dos vouchers, né, do Vale Educação. E por que a ideia do voucher é tão interessante? Porque ela entende e reconhece um princípio, primeiro, muito caro aos liberais, de que a própria família se preocupa mais com os seus filhos do que o Estado, do que o governante distante em Brasília. Então, se eu acho que a família tem mais autonomia e se preocupa mais com o futuro dos seus filhos do que esses abnegados ungidos em Brasília, me parece evidente que se o pai pudesse escolher, ele colocaria numa escola melhor. Então, se ele não coloca, provavelmente é porque ele não pode. Então, vem a segunda etapa do negócio. Vamos gerar concorrência do lado da oferta, porque quando você tem um monopólio estatal naquele município, naquele estado, você não tem nenhum mecanismo de incentivo adequado para a busca de excelência naquela escola, né? Sem falar, aqui abrindo um parênteses, das máfias corporativistas desse setor, que são terríveis. Dominam, controlam o setor, impedem meritocracia. É uma coisa sui generis. Você vê professor no Rio de Janeiro protestando contra a meritocracia. A educação, por excelência, preza a meritocracia dos melhores alunos, né? Então, como é que você vê professor contra a meritocracia no Rio ou então queimando livro em São Paulo? Né? É uma coisa anti-educação. Mas nós vemos isso. Por quê? Porque são máfias corporativistas querendo manter privilégios do setor, em vez de abrir para a concorrência. Mas voltando então, quando você deixa o pai escolher onde ele vai colocar o seu filho, ele vai ter um interesse maior de colocar na melhor escola. E quando você garante concorrência do lado da oferta, você vai ter escolas tendo que disputar aquele aluno. Então o voucher é uma solução interessante porque ele une as duas coisas. Ele dá o dinheiro, o Vale Educação, na mão das famílias carentes e faz com que elas possam optar em qual escola vão colocar os seus filhos, inclusive nas escolas particulares que são melhores. E, do outro lado, as escolas vão ter que concorrer e buscar mais excelência para poder atrair esses alunos, porque agora tem mais concorrência. Então, o voucher é uma saída interessante. Eu fui levar minha filha outro dia na escola lá no Rio e estava em greve nas escolas municipais. E eu fiquei morrendo de pena, porque em frente à escola dela, que é uma das melhores do Rio, tem uma escola pública. Os pais provavelmente precisam trabalhar, não tinham onde deixar aquelas crianças, levaram elas para as escolas, mesmo sabendo que não ia ter aula. Então eu deixei minha filha sair, quando eu olho eu vejo um bando de criança da mesma idade da minha filha, sem nada para fazer, que iam passar o dia inteiro ali vagabundando. Aí eu pergunto, como é que essa garotada vai concorrer com a minha filha por emprego amanhã? Não vai. Essa tem sido a saída do governo.
dos defensores do método estatizante da educação. Eu preferia que esses alunos tivessem a oportunidade de pagar, e não é uma das escolas mais caras do Rio, que eles tivessem a opção de pagar para poder estar estudando na mesma escola da minha filha. Eu defendo isso. E depois eu tenho que ouvir da esquerda que os liberais é que são insensíveis em relação aos pobres. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui ainda no tema educação, né, diz respeito a uma coisa muito preocupante que começou lá na década de 60, 70, que é a tomada da academia pelos revolucionários, pelos radicais de esquerda. Começou lá com Maio de 68, aquela coisa toda muito revolucionária, muito chique, né? Sempre da elite, né? Os proletariados raramente querem fazer revolução, eles estão mais preocupados em trabalhar, mas a esquerda caviar queria solucionar os problemas do mundo virando carro, tacando fogo e tudo mais. E como eles perderam a Guerra Fria, ou seja, a batalha política foi perdida, entre aspas, eles, por outro lado, tomaram conta de várias instituições importantes para a cultura da sociedade. Então, eles aparelharam, de fato, toda a academia, né? E ali começou uma coisa muito ruim, sob o meu ponto de vista liberal, a ocorrer. O livro que eu recomendo para vocês aqui sobre esse assunto chama-se, da década de 90, chama-se Radicais nas Universidades, de Roger Kimball. Ele fez uma análise sucinta, e frequentando vários desses eventos e dessas palestras, sobre como esses grupos tomaram conta da academia e distorceram totalmente o conceito de educação liberal. Educação liberal pode até ser um pouco utópico se você entender que é uma isenção, uma busca desprendida por conhecimento imparcial, pela verdade e tudo mais, né? Você pode até virar e falar o seguinte: isso é um desafio e tanto, quase utópico ou no mínimo muito difícil. E aí você vai entender que todos nós temos na largada algum tipo de viés, de classe ou não gosto muito disso, cultural ou não, da sociedade que nós estamos ou não. Aí vem o pessoal acusar de etnocentrismo, quem acha que tem culturas superiores, que tem um mínimo de conhecimento objetivo na vida, né, como defendia Popper e tantos outros. Esse pessoal vai via a escola de Frankfurt depois, né, Foucault, Deleuze, Derrida, todos eles vão desconstruir esse conceito, que é um conceito que sempre foi muito caro ao Ocidente. E não por acaso o Ocidente é, sim, uma cultura superior às demais. É a cultura que tem, inclusive, o conceito de etnocentrismo, para condenar os seus próprios, porque os outros não têm esse conceito, né? É uma cultura que teve muito mais avanço em termos de liberdade individual, de conhecimento objetivo, científico, e por aí vai. Então eu não tenho nenhum receio de afirmar que a cultura ocidental é uma cultura que avançou mais. Isso não é para a gente ficar com medo de falar isso, porque não é nada inato, não é nada ariano, não é nada ligado a nazismo, né? Pelo contrário, é justamente a ideia de que a cultura evolui e de que todos somos capazes de mergulhar na alta cultura. Então, defender a existência desse conceito de alta cultura é fundamental. Shakespeare é clássico porque é bom, não porque era homem branco do Ocidente, malvado, explorador do passado, né? E por aí vai. E o que esse pessoal e essas minorias fizeram na academia foi pegar o cânone acadêmico e destruir o conceito de clássico, destruir o conceito de conhecimento objetivo, destruir o conceito de busca isenta pelo conhecimento, e por aí vai. E foram criando grupos de minorias oprimidas, né? Paulo Freire, né? O que o Brasil consegue exportar muitas vezes é porcaria. Paulo Freire levou o marxismo para dentro das classes de aula, né? Paulo Freire levou o conceito de oprimido e opressor para dentro da sala de aula. Então, eles vêm com a acusação de que esse ensino que nós tínhamos como alta cultura, como clássico, era nada mais, nada menos do que um instrumento de uma elite branca opressora, de homens ocidentais que queriam usar isso para dominar os fraquinhos e os oprimidos. E isso pegou, e o que o Roger Kimball mostra nesse livro é exatamente como isso destruiu o conceito que nós tínhamos de alta cultura e de conhecimento. Tem um outro livro muito legal sobre isso, chamado The Victims' Revolution, a Revolução das Vítimas, de Bruce Bauer, onde ele faz a mesmíssima coisa, ele revisita essa ideia
e vai mostrando como a academia americana foi tomada por esses estudos de minoria, o departamento dos afrodescendentes, o departamento dos homossexuais, o departamento das mulheres, em vez de abraçar literatura como uma coisa universal. Por que emociona? Porque fala uma língua universal. Por que Platão é Platão? Porque Platão é um clássico, era importante, era bom, né? E eles foram pegando todos esses clássicos e cuspindo em cima, como se isso fosse tudo instrumento do homem branco malvado para explorar todas essas minoriazinhas. Parênteses que eu faço, desnecessário fazer, mas nós temos, por exemplo, Thomas Sowell, desse lado aqui, fazendo a mesma crítica, que é negro. Nós temos esse Bruce Bauer, que eu acabei de citar, que é gay. Então, isso não é uma coisa de dividir para conquistar. Pelo contrário, os liberais entendem a existência do conhecimento objetivo e de coisas universais. Então, nós buscamos justamente o foco no indivíduo, no caráter, como dizia Martin Luther King, em vez de olhar a cor da pele, justamente porque acreditamos nesses conceitos que são tão caros ao Ocidente. Enquanto que esse pessoal de esquerda prefere segregar o tempo todo entre nós e eles, né? Divide para conquistar, que era um conceito clássico romano de guerra. Né? Homens contra mulheres, gays contra heterossexuais, negros contra brancos, patrões contra empregados. É tudo que eles gostam de fazer, né? Então, esses estudos de minoria nessas universidades americanas destruíram justamente aquilo que nós tínhamos de mais salutar, de mais saudável, que fez do Ocidente ser o que é, né? Ou o que era, para ficar mais preciso. Então, o meu apelo seria para tentar resgatar esse conceito que é tão importante de busca isenta pelo conhecimento, pela alta cultura, né? Educação liberal é isso. Educação liberal é você acreditar numa certa língua universal que une os homens, né? Por que eu posso ler o que um sujeito escreveu há 6 séculos atrás e compreendê-lo? Ainda que, obviamente, existisse contextos específicos que alterariam, eventualmente, o enfoque. Mas é óbvio que você não pode tomar uma influência de cultura e de época como algo que te impede de ter um conhecimento minimamente imparcial sobre isso. Se fosse verdade isso, nós não teríamos os clássicos. Nós temos os clássicos da literatura, do conhecimento, das ciências, justamente porque existe essa comunicação, esse diálogo internacional, universal, entre culturas. E para fechar, eu diria só o seguinte, sobre a doutrinação ideológica, né? Infelizmente, eu tenho no meu blog comprado essa briga e mostrado como isso ainda está tão presente entre nós. A evidência maior que existe sobre essa doutrinação é justamente o peso demasiado que nós temos em áreas humanas nas nossas faculdades e dentro das áreas humanas, obviamente, por ser mais subjetivo e ter margem mais a escola de Frankfurt poder fazer as suas jogadas desconstrutivistas, o marxismo. Então nós temos em pleno século XXI, onde o marxismo se mostrou fracassado em todas as suas tentativas de experiência, de prática, de praxis, né? De tentar colocar aquilo de forma empírica, além de ter sido refutado do ponto de vista teórico por vários pensadores também. Então, marxismo é um equívoco, né? Se o marxista dizia que, o Marx usava a frase de Louis Blanc, que a religião é o ópio dos pobres, né? Do povo, o Raymond Aron, sociólogo francês, dizia que o marxismo é o ópio dos intelectuais. E nós temos, em pleno século XXI, um equívoco ideológico, um equívoco intelectual, que é o marxismo, não só ensinado, porque aí é legítimo. O educador liberal é a favor do conhecimento de todas as vertentes, mas com uma demasia absurda. Nós temos cadeiras só de marxismo, nós temos professores marxistas dominando a academia no Brasil, né? Nós temos realmente um foco absolutamente desproporcional ao fracasso retumbante que foi o marxismo no ensino marxista no Brasil. A ponto de, e aí eu preciso citar com todo respeito e data vênia ao meu colega palestrante, que aqui na UFOP, na Federal de Ouro Preto, nós tínhamos um núcleo de doutrinação comunista, com recursos públicos que foi fechado
por ordem judicial, porque nós tínhamos dentro da Universidade Federal um núcleo partidário ideológico que disseminava uma bandeira ideológica e política e não o conhecimento isento, o conhecimento liberal que eu defendo. Então era isso, depois a gente abre para o bate-papo. Obrigado.